Essa pesquisa tem como tema a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência em ambientes de lazer e aprendizagem. As autoras, Fernanda Patrícia Cirilo Marques, que sou eu, e Maria Eliane Francelene da Silva Ponte. O resumo foi apresentado no Congresso Internacional Movimento Docente no período de 14 a 15 de outubro do ano 2022. Começamos abordando um pouco sobre o histórico de lutas por conquista das pessoas com deficiência, tratando um pouco sobre os paradigmas relacionados à assistência a pessoas com deficiência, a exclusão, a segregação, a integração e inclusão. A exclusão tem como característica, justamente como o próprio nome diz, a exclusão das pessoas com deficiência. O entendimento de que elas não são iguais às pessoas tidas como normais. Então, em alguns momentos históricos, elas eram consideradas como maldições, até sendo cogitada a questão da exterminação dessas pessoas. Já a segregação, ela já traz um pouco de institucionalização do entendimento e aceitação de que as pessoas com deficiência têm direitos também, porém são tratadas de forma separadas. Aqui a gente vê muita questão das escolas especiais, ambientes especiais para essas pessoas, então de forma que elas não se misturem com as pessoas normais, entre aspas. A integração já traz um pouco mais de socialização, trazendo que essas pessoas convivam sim próximo e nos mesmos ambientes que pessoas tidas como normais. Porém, a integração ela traz muita ideia da readaptação, da reabilitação, na verdade, onde essas pessoas com deficiência deveriam buscar formas de se adaptar à sociedade. Então, o problema está na pessoa que tem a deficiência, e não na sociedade. E ela é quem tem que resolver o problema dela para se enquadrar, se misturar, digamos assim, aos demais. E a inclusão é o paradigma atual, né, onde a gente tenta incluir essas pessoas no meio de todos. Então, ela tem como principal ideia a questão da equidade. A equidade é justamente dar as condições de forma proporcional à necessidade das pessoas, que é diferente da igualdade, uma vez que a igualdade dá as mesmas condições a todos, porém a equidade não, ela dá as condições de acordo com a necessidade que a pessoa tem. Essa imagem ela mostra muito bem o entendimento do conceito de equidade. O objetivo da pesquisa foi identificar quais as principais dificuldades na inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência nos ambientes de aprendizagem e lazer. A pesquisa bibliográfica foi feita em documentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente, livros e pesquisas de artigos científicos sobre o tema. Os resultados encontrados foram que as principais dificuldades dessa inclusão de pessoas com deficiência nesses ambientes está intimamente relacionada à conscientização da sociedade e acessibilidade nesses ambientes que possibilitem essa inclusão. Então, a conscientização está relacionada muitas vezes à falta de informação que as pessoas não têm. É o preconceito enraizado que ainda existe. Esse preconceito que traz vestígios lá do paradigma da exclusão, e que por falta de informação muitas pessoas ainda carregam isso consigo. E a acessibilidade é justamente a adequação desses ambientes de forma que possibilite a participação e a socialização de pessoas com deficiência também. Por exemplo, a falta de rampas, a falta de um intérprete de Libras, por exemplo. Essas são condições que devem ser mostradas e trazidas para essas pessoas conseguirem serem inclusas em todos os ambientes, tanto em escolas, quanto em ambientes de esporte, quanto em ambientes de lazer, quanto até mesmo no mercado de trabalho, no dia a dia. As considerações finais, eu trago um pedacinho do que está lá no nosso resumo, que é superar essas barreiras nesses ambientes não é um dever só do Estado, mas sim de todos. É um processo histórico e o caminho ainda é muito longo, sendo necessária a intervenção de políticas públicas que tornem possível essa conscientização desses direitos de todos. Então, o poder público tem um papel fundamental na questão da conscientização e na questão da adequação desses ambientes, mas a sociedade em si precisa também buscar mudar esses conceitos.
E uma forma de mudar conceitos é buscando se informar, buscando quebrar esses tabus que ainda existem. Então, segundo essa autora, Letícia, inclusão é um direito daqueles que precisam, e incluir é um dever de todos, não só dos governos, não só dos grandes. Isso deve começar da ponta, deve começar de nós. Eu sei que para isso os governantes também precisam atuar, devem agir, buscando trazer informações, trabalhar o assunto, esclarecer as pessoas sobre isso e também dando essas condições nos ambientes. Então, é uma luta constante que ainda existe. Não é um problema que já está resolvido e que talvez esteja um pouco longe de ser resolvido, mas que precisa de iniciativas para que seja. Então, essas pessoas têm os mesmos direitos que todas as outras. Esse foi o nosso trabalho, a nossa pesquisa. Agradecemos a todos. Esperamos ter contribuído um pouco para o conhecimento de todos.